Conforme prometido, estou eu aqui para o Estúdio Viva. Nós já fizemos o vídeo falando dos temas, que é o Evangelho, capítulo 10, item 13, não julgueis para não ser julgados, e a questão 922 do Livro dos Espíritos, que fala sobre o que seria a felicidade para todos os homens numa coletividade. E a resposta é a posse do necessário para todos os homens, a consciência tranquila, no nível moral, a consciência tranquila e a fé no futuro, tá? No nível material, a posse do necessário. Gente, isso é tudo, né? PT, saudações. Nada a ver com partido político. PT porque nos telegramas antigamente, PT era ponto, tá? E aí as pessoas terminavam assim, ponto, saudações. PT, saudações, ok? Faz parte do meu tempo, gente, desculpa. Então vamos lá. Emmanuel, sobre o tema, escreve companheiros francos. Na esfera do sentimento, somos habitualmente defrontados por certa classe de amigos que são sempre dos mais preciosos e aos quais nem sempre sabemos atribuir o justo valor. Aqueles que nos dizem a verdade acerca das nossas necessidades do espírito. Invariavelmente, categorizamos em alta conta as afeições que nos assegurem conveniências de superfície nos quadros do mundo. Ai, lisonjas, né? Aqueles elogios. Confiança naqueles que nos multipliquem as posses efêmeras, solidariedade aos que nos garantam maior apreço num grupo social. Perfeitamente cabível nossa gratidão para com todos os benfeitores que nos enriquecem as oportunidades de progredir e trabalhar na experiência comum. Sejamos, porém, honestos conosco e reconheçamos que não nos é fácil aceitar o concurso dos companheiros cuja palavra franca e esclarecedora nos auxilia na supressão dos enganos que nos parasitam a existência. Se nos falam sem qualquer circunlóquio em torno dos perigos de que nos achamos ameaçados, à vista de nossa inexperiência ou invigilância, ainda mesmo quando enfeitem a frase com o arminho da bondade mais pura, frequentemente reagimos de maneira negativa, acusando-os de ingratos e duros do coração. Se insistem, não raro consideramos obsediados, quando não permitimos que o mel da amizade se transtorne na alma em vinagre de aversão, exagerando-lhes os pequeninos defeitos, com absoluto esquecimento das nobres qualidades de que são portadores. Tenhamos em consideração distinta os amigos incapazes de acalentar-nos desequilíbrios ou ilusões. Jamais cometamos o disparate de misturá-los com os caluniadores. Os empreiteiros da difamação e da injúria falam destruindo. Os amigos positivos e generosos advertem e avisam com discrição e bondade. Sempre que algo nos digam, sacudindo-nos a alma, entremos em sintonia com a própria consciência. Roguemos ao Senhor, nos sustente a sinceridade e saibamos ouvi-los. Isso é a maior verdade, gente. Isso é a maior verdade. Quando alguém chega para a gente e aponta com o intuito de nos ajudar, não é com o intuito de nos machucar um defeito, a nossa primeira reação é a pior, não é de baixar, ouvir, refletir sobre aquilo. Dificilmente alguém tem humildade para botar o ego de lado, receber a crítica e ficar processando, mentalmente essa crítica. Eu já contei num outro vídeo, um episódio em que meu pai, numa conversa, falou que eu estava precisando de evangelho. E eu, na idade que eu estava, no orgulho que me era peculiar, eu briguei com meu pai, eu fiz uma carta, porque aquilo ficou aqui, e eu fiz uma carta, muito da malcriada para ele. Aí eu botei no espelho do banheiro. Só depois que eu escrevi essa carta que eu consegui dormir. Aí no dia seguinte, quando eu acordei, estava o verso da carta, assim, com outra carta dele para mim, respondendo.
E outro dia eu achei essa carta aqui, eu falei, meu Deus do céu, meu pai só queria me ajudar. E eu não tinha olhos de ver naquele momento. E é exatamente isso aqui. Ele queria me ajudar, ele queria me alertar, ele queria que eu melhorasse como pessoa, que eu me amansasse, principalmente, porque eu sempre fui muito agressiva. E eu não soube compreender isso naquele momento. Hoje eu sei, depois que a vida já me botou lá no chão, porque a vida faz isso. Quando você não vai pelo conselho do seu pai com amorzinho, da sua mãe, a vida faz, e ela faz de uma forma dolorosa, né? Te joga no chão, encosta a tua cara lá, esfrega e diz, ó, é isso que você é. Entendeu? Aí você cai daquele suposto trono e pedestal que você se supunha estar e vai olhar as coisas de outra maneira, certo? Então, quando tiver um amigo que fale francamente com você sobre algo que te prejudica, pare e pense. Não termine a amizade, não brigue com seu amigo. Dá um tempo, mastigue aquilo. Não responda na hora, diz assim, ó, o que eu tenho a dizer nesse momento talvez magoasse você ou terminasse a nossa amizade. Então vamos fazer o seguinte, eu vou pensar sobre o que você me falou e depois a gente vai conversar, ok? Isso demonstra uma maturidade maior e uma humildade para se modificar, para se melhorar. Se é para isso que nós estamos aqui, temos que estar abertos e dispostos a ouvir as críticas construtivas. Por isso eu digo, podem botar aí as críticas que vocês querem nos vídeos, só não me xinguem, porque aí não é crítica construtiva, ok? E não confundir esse amigo que não está te criticando para te detonar, e sim para te melhorar, que está apontando algo que você não enxerga, talvez, não confundi-lo com um inimigo que sai te difamando por aí, inventando coisas que você não é nem fez, né? Não confunda um que quer te destruir com um que quer construir você e aprimorar você. O texto de André Luiz é salvo-condutos. Evite o gracejo descaridoso. Gente, politicamente correto, tá? Outro dia a gente estava conversando aqui sobre isso. Ah, hoje em dia não se pode mais fazer piada com nada. É, porque a gente está melhorando, né? Eu acho que não é a questão do hipócrita politicamente correto. É porque é uma questão de você se colocar no lugar do outro. Então, quando eu era garota, era muito comum. Piadas sobre negros, piadas sobre português, piadas sobre homossexuais, mulheres louras, português, judeus também. Essas piadas eram muito comuns, né? Tem as tradicionais de Joãozinho, papagaio, né? Mas essas em que você faz rir apontando para uma suposta característica que teria algum desses grupos, é ofensivo, né? A gente tem que se colocar no lugar daquela pessoa que está sendo alvo do gracejo, tá? Muito embora exista situações cômicas que você pode brincar, mas não com a condição humana, né? A pessoa, quando nasceu, ela nasceu negra, ela nasceu homossexual, ela nasceu judia, ela nasceu portuguesa, não é? Então a gente não tem o direito de fazer chacota com o que uma pessoa é. Pode fazer chacota com o que a pessoa tem ou com o que a pessoa quer aparentar, mas com o que ela é, não, isso é a essência. E o que a pessoa é o eu sou divino. Eu sou a luz, a verdade, o caminho, né? Seremos o sal da terra. Então, não brinquem com o eu sou, brinquem com o tenho, brinquem com o estou, mas nunca com o eu sou. Valorize os intervalos de trabalho. O que se faz no intervalo que você não está trabalhando? Você trabalha. Se você for igual a mim, você trabalha. Observe o passado como um arquivo da experiência. Olhar para o passado às vezes dói.
Não sei se acontece com vocês, mas às vezes para mim acontece de eu olhar para trás e não me ver. É como se fossem outras Eleonoras lá atrás. E hoje eu ser uma outra pessoa completamente diferente de todas aquelas outras que eu olho para o passado. Esqueça os sinais menos dignos das criaturas e dos fatos. Então vamos buscar sempre o melhor das pessoas e das circunstâncias. Se você não tiver nada para elogiar numa pessoa, elogie como ela amarra o sapato. Entendeu? Ah, você amarra o seu sapato muito bem. Tá? Porque não há nada mais agradável que uma pessoa que só fica apontando o defeito dos outros. Eu convivi com uma que era assim. Eu falei para ela assim, eu caí na besteira, né? Eu falei, eu parei de fumar. Eu toda alegre, parei de fumar. Aí a resposta dela, por isso que você não tá mais fedendo. Exatamente isso que eu ouvi, tá? Ela, não sei se ela achou que ela tava me elogiando com isso, não sei, mas pega mal, né, gente? É feio. É feio. A pessoa não é tão incapaz de te elogiar que o elogio dela é agredindo o seu passado. É o que você é, entendeu? E, infelizmente, é do ser humano. É uma infeliz e, graças a Deus, está bem longe de mim atualmente. Voltando. Sorria como resposta à dificuldade. Dissipe as nuvens da incompreensão com a indulgência na palavra. E, para mim, tá difícil isso aí. Respeite invariavelmente a fé alheia. Sirva sem ostentar o serviço. Então, se você ajudou alguém, fique ostentando por aí. Eu fiz. Se não fosse eu, essa pessoa não tinha conseguido isso. Não precisa. Aliás, na causa animal, o que a gente vê de gente querendo... Porque esse cachorro fui eu que peguei, fui eu que ajudei, fui eu que tratei, fui eu que fiz. Como se o cachorro tivesse algum dinheiro para pagar aqueles serviços, né? Então, faça porque quer fazer, não para ficar aí alardeando. Porque senão não tem mérito. O seu mérito, a sua recompensa você já obteve, né? Que é a vaidade aí, os aplausos da humanidade, não é isso? Intensifique o bem dispensando o alvoroço. Melhore as opiniões no sentido edificante. Isso é exercício. Melhorar as opiniões é sempre quando você for emitir uma opinião. Gente, isso acontece quando eu vou escrever no Facebook. Eu escrevo aí de... Não. Aí eu apago. Para dizer isso é melhor não dizer nada. Aí é isso. Eu, graças a Deus, já estou conseguindo fazer isso aqui. Melhore as opiniões no sentido edificante. Você, antes de fazer a crítica pela crítica, olha e pensa, não, isso não vai contribuir com nada, é melhor não fazer. Né? Se você não consegue somar e multiplicar, não divide nem diminui. É isso. E isso serve para os comentários nas redes sociais, principalmente. Eu comentei outro dia aqui, né, que eu estava vendo uma palestra do Haroldo Dutra, uma pessoa botou lá assim, eu fiz um elogio a ele, né, que palestra bacana. E a pessoa veio para mim, sabe de nada, inocente. Aí eu fui olhar, era um fake. A pessoa se deu o trabalho de criar um e-mail do Gmail, abrir uma conta no YouTube, procurar o canal do Haroldo Dutra Dias, esperar ele postar um vídeo de uma palestra e alguém elogiar, porque o canal dele era muito pequeno ainda nessa época. Agora tá bombando o canal dele, mas nessa época eu era uma das poucas, muito fã, aprendendo sempre muito com ele, ficava assistindo e botava sempre meu apoio lá. Poxa, adorei a palestra, adorei a sua abordagem. E ela veio para mim, não sabe de nada, inocente. Ou seja, ela queria denegrir o Haroldo para mim, né? Olha a infeliz, coitada. Quanto tempo ela tem para perder para atingir uma pessoa que não está fazendo nada com ela, está lá fazendo uma palestra? Tudo bem, pode ser... Ele é juiz, né? Pode ser uma parte que ele condenou, pode ter sido tanta coisa que esteja ali querendo se vingar. Mas mostra o quê? Uma inferioridade muito grande, né? A perda de tempo para soltar uma opinião que, para mim, não ia mudar aquilo que eu estava vendo nele. O que ela dizia, sabe de nada, inocente.
Fuja às pequenas manifestações de tirania disfarçada. Isso é outra. Ó, peraí, canetinha, que eu vou fazer aqui, marcações do que eu tenho que trabalhar ainda em mim. Eu levo essas coisas todas para terapeuta, gente. Melhore as opiniões, isso aqui eu já estou melhorando. Fuja às pequenas manifestações de tirania disfarçada. Todos nós temos uns chefetezinhos, uns tiraninhos dentro da gente. A gente tem que fugir. Essas manifestações de tirania disfarçada podem ser suas ou dos outros, tá? Como eu sou uma pessoa muito difícil de aceitar a autoridade terrena, só a minha consciência manda em mim, eu tô sempre às voltas com esses tiranetes aí para me moldar um pouco melhor, né? O caráter e me tornar mais dócil, mais domesticável. Coloque acima das próprias necessidades aquilo que se faça necessário ao bem dos outros. Cachorreiras no meu Brasil varonil, coloquem os animais acima das suas carreiras pessoais, das suas necessidades de aplauso. Por favor, os animais não falam. Eles não têm como nos dizer se eles estão com dor ou não. Vamos protegê-los, ajudá-los, sem precisar ficar, eu fiz, né? Reivindique como privilégio a si mesmo a responsabilidade que lhe compete. Reivindique como privilégio a si mesmo a responsabilidade que lhe compete. Eu não entendi essa, não vou meditar sobre isso, porque eu não entendi isso. Ultime, sem mais delonga, obrigação atrasada. Sim, procrastinar. Peraí, deixa eu marcar aqui também. Procrastinação, isso inclusive é um dos sintomas da depressão. Sopese toda a promessa antes de articulá-la na boca. Menina, outro dia a gente estava assim, eu e minha grande boca, né? Você chama uma pessoa assim, vamos ao cinema, e você não está com a menor vontade de sair, menino. Aí a pessoa vem toda animada te buscar e você tá lá. Deixa a pessoa na mão. Antes de fazer uma promessa, pense se você não vai desistir daquilo. Antes de prometer algo. Eu li do André Gabé essa semana. A mãe dele ficou com pena de uma moça, prometeu trazer um bolo. E depois ela disse, eu não vou fazer bolo não, eu falei isso naquela hora, mas a mulher já está gorda, já está diabética, eu não posso dar bolo para ela. Então, pense, né? Eu e minha grande boca, antes de prometer. Corresponda quanto possível aos anseios dos que esperam por auxílio. Isso é muito difícil, porque você pode até auxiliar quem espera, mas às vezes a pessoa espera, cria uma expectativa sobre a gente que a gente é incapaz de suprir. Uma expectativa de amor ou de inteligência ou de, sei lá, de abnegação, e às vezes você não tem como suprir isso. Semelhantes ações funcionam quais preciosos salvo-condutos, desentrançando os obstáculos em nossa caminhada para a felicidade maior. Isso é bem do Valdo Vieira, aprendeu bem isso. O Valdo Vieira ensina isso numa das suas tertúlias também, e foi ele que psicografou esse texto do André Luiz, que ele diz assim, 2 coisas são prioritárias para quem quer aproveitar a encarnação atual. Crie muitos amigos, faça assistencialismo o máximo que você puder, ajude, porque são essas as pessoas que serão os seus amigos do lado de lá, que intercederão por você, que irão... Mas faça isso desinteressadamente, não é por isso. Ele diz que é por aí o caminho, entendeu? Quando você ajuda muita gente, você tem muitos benfeitores do outro lado, para reivindicar uma ajuda para você, para interceder, para ir em teu socorro. E também, a outra coisa, eram 2 coisas que ele falou, uma delas é essa. A segunda, eu esqueci. Cadê o tema? Semelhantes ações funcionam quais preciosos salvo-condutos, entrançando os obstáculos em nossa caminhada para a felicidade maior. Então, a primeira é essa, faça bastante assistencialismo. A segunda é instruir, estudar muito, né? E aprender sobre o que tem do outro lado.
evitando justamente a dificuldade ao se deparar com um mundo completamente diferente desse, né? Então, estudar e aprimorar-se, 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 então esclarecer a si mesmo e ao próximo e consolar, fazer as duas coisas, tá? E Valdo Vieira aprendeu porque ele ensinava isso nas tertúlias dele e eu achava assim bacana a maneira como ele falava sobre isso. Esclarecer, tanto que era o que ele fazia, né? Ele fez aquilo, era tudo por meio do voluntariado lá em Foz do Iguaçu. Eu nunca fui, não, nem tenho curiosidade de fazer projeção, não, gente, mas eu reconheço um trabalho muito bonito dele. Eu reconheço, sim, a tarefa assistencial. Muitas vezes ele relatava casos em que ele ia ajudar fora do corpo, doando inclusive a sua energia animal, ou seja, da alma, né? A alma encarnada, para alguns seres encarnados que estavam precisando de algum pouco para ser aliviado. E também de esclarecimento, ele dedicou sua vida ao estudo, né? A desenvolver seu intelecto e transmitir para as pessoas o acervo que ele deixou de literatura, de estudos, para quem quiser tá lá, né? A biblioteca da Conscienciologia e da Projeciologia. Então é isso, gente. Vamos tentar, né? Não julgar, usar a palavra da melhor forma que a gente puder. Tem vídeos no canal relacionados a isso, o vídeo falatório, tem o vídeo reclamar menos, né? A questão mesmo dos bem-aventurados aflitos, quem são esses aflitos, para a gente cair mais na real, ouvir mais as críticas dos nossos amigos, saber reconhecer quem é nosso amigo e quem é nosso inimigo e tentar, né, travar um pouquinho mais a linguinha na hora de falar mal dos outros e jogar o nome dos outros na lama. Fiquem com Deus, uma boa semana, quando a gente vai voltar com mais um estudo de Estude Viva.